É muito difícil saber quando o ser humano começou a questionar os fenômenos do mundo, mas por muito tempo, boa parte das explicações para diversos fenômenos naturais, como chuvas, vulcões, trovões, eram explicados de forma sobrenatural, como de deuses, religião e etc. E os questionamentos sobre a origem da vida e do mundo também eram explicados dessa forma. A ciência ela constitui uma forma do ser humano entender sobre suas origens, a origem do mundo, etc. Contudo, ao contrário da religião, ela busca explicar não da forma metafísica, mas em provas concretas ao longo da história. E é por esse motivo que a ciência moderna é considerada materialista. O termo atomismo trata-se de uma doutrina filosófica que nasceu e foi desenvolvida na Grécia durante o século V a.C. Os atomistas acreditavam que as partículas básicas da realidade eram compostas por átomos, ou seja, partículas com matéria indestrutível, sendo Demócrito o filósofo atomista mais conhecido e influente daquela época. O termo átomo significa em grego algo que não pode ser subdividido, ou seja, algo indivisível. Então, voltando lá para o Ocidente, entre o século V e VI a.C., nasceu o termo atomismo, a partir de estudos e discussões filosóficas entre Leucipo e Demócrito, que foram os dois filósofos que iniciaram propriamente o estudo da matéria. Porém, ambos os dois não tinham como comprovar a existência dos átomos. Além disso, naquela época não havia a ideia de realizar experimentos para comprovar uma hipótese. Mesmo com toda essa limitação, a filosofia atomista ela se destacou entre as filosofias daquela época. Por ela ser materialista. Então, buscando entender e explicar os diversos fenômenos através da observação da natureza, os atomistas utilizaram os sentidos para entender o mundo. E algo interessante é que eles dispensavam qualquer explicação que surgisse da metafísica. Para Platão, todas as coisas, sejam elas objetos, seres vivos ou até mesmo sentimentos, possuíam uma essência ideal, e todas as coisas possuíam uma imperfeição diante desse ideal. Foi aí que surgiu a filosofia do amor platônico, que é ideal até ser declarado, mas que se torna perfeito quando o relacionamento é concretizado. É importante dizer também que o conceito de essência ideal é um conceito metafísico, pois, por estar no plano das ideias, não pode ser percebido pelos sentidos. Para Platão, era necessário compreender a essência ideal para compreender a natureza. E como esse conceito da essência ideal está no plano das ideias, de nada adiantaria usar o sentido senão a razão. E para Platão, era inútil estudar a natureza usando os sentidos, pois poderiam apenas ser estudados as imperfeições. Aristóteles era existencialista, ao contrário do seu mestre Platão, era empirista, isto é, acreditava que a experiência com a natureza era o primeiro passo para conhecer a essência ideal. Por ser um empirista, Aristóteles observou com mais atenção a natureza do que Platão. É dele a mais influente classificação dos seres vivos. Essa classificação era baseada na hierarquia dos organismos, partindo dos seres mais simples aos mais complexos, com o ser humano no topo. Apesar de empirista, a filosofia aristotélica não era materialista. Para ele, o estudo se iniciava na observação da natureza, mas depois passa a ser totalmente racional. Idade Média, Tomismo. Durante muito tempo na Idade Média, a filosofia aristotélica foi esquecida. Na Europa, a teologia de Santo Agostinho, que era muito parecida com as ideias de Platão, que era puramente racionalista. Ele disse que só era possível atingir a fé e a Deus por meio das revelações. Averroes, um filósofo muçulmano, se propôs a traduzir e a expandir as escritas de Aristóteles, que latinizando ficou conhecido como Averroes. Não foi muito bem aceito no mundo muçulmano, porém na Europa foi muito bem aceito. E pode-se dizer que foi o principal meio que trouxe a filosofia aristotélica
na Europa cristã. Também trouxe muitos seguidores da Igreja Católica, que o mais famoso foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino abraçou a filosofia aristotélica, adaptando ela para a Igreja Católica. Desse modo, haveria duas formas de atingir a Deus, que era por meio das revelações divinas, como a Bíblia, e por meio da natureza. O rompimento com a filosofia aristotélica se deu em diferentes momentos e ao longo de vários séculos. Embora não se possa eleger um único evento como responsável pela mudança, os primeiros cientistas a realizar experimentos buscando explicações materiais foram os físicos, sendo entre eles Galileu Galilei um dos seus mais importantes representantes. Ele buscava explicar os fenômenos físicos com base na matemática. Os estudiosos das substâncias e de suas reações começaram a procurar explicações materiais para a existência das substâncias e das mudanças que elas sofriam. Assim, iniciou-se o rompimento com o que acreditava o idealista Aristóteles e começou-se a química moderna. A última das ciências naturais a romper com a filosofia aristotélica foi a biologia. A obra de Charles Darwin propôs uma explicação material à teoria da seleção natural, que explicou a origem das espécies no planeta, iniciando desse modo o rompimento com o pensamento aristotélico. Um modo de pensar não científico. O conceito teleológico está profundamente associado às ideias de Aristóteles, que ele defendia que os fenômenos naturais eles eram explicados pelas razões de suas causas finais. E Aristóteles ele defendia veementemente contra o atomismo de Demócrito, que acreditava que as coisas elas aconteciam por acidente ou por obra do acaso. A ciência ela não considera a teleologia como algo correto, pois é um absurdo pensar que um objeto cai com o propósito de chegar ao chão. Mas nem tudo da teleologia é considerado absurdo, como por exemplo falar que o morcego tem asas para voar. Isso não é totalmente correto. Cientificamente, o correto é falar que o morcego possui asas e por isso ele é capaz de voar. Isso é a teleologia. Teleologia, então, é um modo de pensar não científico, ou seja, a ciência ela não considera totalmente correto. Algumas coisas elas são viáveis, outras não.